Olá amigos do canal PL, hoje nós vamos conhecer alguns Volkswagens muito bons que não vieram para o Brasil. Olha só meus amigos, estamos começando nesse momento mais uma sessão nostalgia aqui no canal PL. Vamos tratar hoje sobre alguns Volkswagens muito legais que infelizmente não vieram para o Brasil. Além de mostrar o que não veio, nós vamos tentar entender por que não veio. Eu tive um problema renal recentemente e estou tomando bastante água para não haja de novo. Por esse motivo, inclusive, não houve vídeo domingo passado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui nós temos conteúdos bem legais, variados, que eu acho que vale a pena. E às vezes, se você deixar para o final também para dar o seu joinha, pode ser que você esqueça. Olha só, a Volkswagen sempre buscou evoluir e evoluiu ao máximo que foi possível o Fusca, né? O que começou sendo um Fusca foi sendo aprimorado ano a ano e chegou ao seu ápice. Mas o seu ápice não veio para o Brasil. O que tivemos no Brasil como o ápice do que um dia começou sendo um Fusca, na minha concepção, é a Variante 2. Variante 2 em 1978, que já falamos inclusive aqui no canal, é um carro com suspensão McPherson, enfim, é um projeto bem aprimorado. E os Volkswagens refrigerados a ar foram aprimorados mais ainda, inclusive o Fusca, o próprio Fusca, só que isso não veio para cá. Por que não veio para cá? A gente pegar a Volkswagen nos anos 70, era muito arriscado você arriscar um produto novo. Então, o Fusca vendia muito, né? O Fusca no final dos anos 60 e começo dos anos 70 era uma explosão de vendas, vendia muito Fusca. E já havia atualizações lá fora para serem feitas no Fusca e não foram feitas aqui. O farolzinho reto que chegou aqui só em 73 já havia lá no exterior desde 1967. Inclusive o teto do Fusca lá era maior, tinha uma maior área envidraçada. A própria Kombi, que nós conhecemos aqui no Brasil como Clipper, só chegou aqui, foi lançada lá fora em 67 também. E aqui, e com porta de correio, inclusive, sendo que a porta de correio só chegou aqui no Brasil na Kombi em 97, 20 anos depois. Mas por que isso? A Volkswagen, eu acredito que tinha um raciocínio assim, tá vendendo bem? Deixa do jeito que tá. Se tá vendendo muito, pra que vai mexer? Eu acho que essa era a linha de raciocínio. Vendia muito e quando a Volkswagen tentou inovar, como aconteceu com o Volkswagen 1600 Zé do Caixão, infelizmente não teve o sucesso esperado. Foi um carro que teve um relativo fracasso de vendas. Então, nos momentos que a Volkswagen tentou fazer uma inovação naquele período, não foi bem aceita, os carros recebiam apelidos pejorativos, então ela falou, então já que é assim, então fiquem com o que tá aí mesmo. E as atualizações foram bem menos intensas por aqui. Houve sim atualizações até o último Fusca em 86, depois o Itamar de 93 até 96. Houve sem dúvida atualizações, mas com toda certeza bem mais modestas e sutis do que lá fora. Vamos começar o primeiro modelo que não veio para o Brasil, lamentavelmente, e que não teve sucesso lá fora também. Foi a linha Type 4. Nós temos aqui no Brasil o derivado da linha Type 3. O que é a linha Type 3? O que é o Type 1? Vamos começar lá atrás. O que é o Type 1? Volkswagen Type 1 é o Fusca. Volkswagen Type 2 ou Type 2 é a Kombi, que era o veículo de carga. O que é o Type 3? Foi aquela linha que a Volkswagen fez do Notchback, Squareback, que era a Variant, o TL duas portas, o TL Fastback e o sedanzinho, né? Esses carros foram vendidos desde o começo dos anos 60, lá na Alemanha. Esse é o Type 3, tá? Type 3, e a Volkswagen do Brasil pegou a linha Type 3 e fez a nossa Variant, o nosso TL e o nosso Zé do Caixão. Os nossos derivados da linha Variant são derivados diretos da linha Type 3. O que é a Type 4 que não veio para o Brasil? A Type 4 é a evolução da linha Type 3. Então, em 1968, a Volkswagen lançou essa atualização e era realmente um projeto bem avançado, similar ao que nós tivemos aqui com a Variant 2. Usava motor 1.7 e 1.8 já naquela época, suspensão McPherson, o monobloco, a carroceria era em monobloco, uma grande evolução realmente em relação à linha anterior. E era o Type 4, ou Type 4, 411,
que foi o primeiro modelo ali, foi o primeiro modelo da Volkswagen, inclusive, a ter 4 portas, ter câmbio automático, não ter o pedal da embreagem, né? Existia um sistema de câmbio automático também naquela época e contavam já nos anos 60 com injeção eletrônica, coisas que os Volkswagens nacionais não viram nem de perto, nem de longe, na verdade, né? Havia também, então, foi lançada essa versão 4 portas e havia a versão Variant também, que era a versão perua do 411. Em 1973, a linha foi atualizada e chamada de Type 4 412. A atualização na frente, a frente ficou parecendo com a da Brasília, ficou bem parecida mesmo com os Volkswagens nacionais. Tanto o modelo 4 portas, quanto também a versão perua, a versão Wagon. Porém, esses carros, apesar de serem uma grande evolução, se a gente for analisar aperfeiçoamentos técnicos, realmente é fabuloso ver como eles conseguiram evoluir o projeto do Fusca. Mas em questão de design, eles não foram bem sucedidos, eram considerados inclusive carros feios, e sendo assim saíram de linha em 1974. A Volkswagen no começo dos anos 70 enfrentava um colapso mesmo interno, um dilema interno. Eles tinham que sair, eles não poderiam mais ficar dependendo eternamente do Fusca e precisavam de novos produtos e estavam tentando fazer novos veículos, mas todos seguindo a concepção refrigerado a ar, o que de fato se mostrou um fracasso naquele momento, e a Volkswagen só conseguiu engatar uma segunda e ter um fôlego realmente em 1974 com o lançamento do Passat e o Golf também, que chegou naquele momento. O Golf e Passat foi uma dupla imensamente bem sucedida, já com a concepção do motor em linha refrigerado a água, é o que conseguiu salvar realmente a Volkswagen até do próprio fim, eu acredito. Apesar de hoje eu gostar muito desses carros, da concepção, das soluções técnicas, dos modelos em si, realmente na época era um projeto antiquado, já no início dos anos 70. E não foi só fora do Fusca que a Volkswagen tentou realizar inovações. O próprio Fusca foi aperfeiçoado, como eu já disse no início. Em 1967 ele abandonou aqueles faróis olho de boi, que no meu ver é um charme, né? E passou a usar aquele farolzinho reto menorzinho, que aqui no Brasil só chegou em 73. O teto também era maior, mas não parou por aí. Tivemos mais atualizações. As inovações, portanto, na linha Fusca, nos Estados Unidos também, começaram em 1971, as mais radicais, com o lançamento do Volkswagen, o Beetle, lá chama de Beetle, 1302. Ainda continuaram vendendo o Fusca normal, mas havia o 1302, que ele era mais largo, o step pela primeira vez foi acomodado, deixou de ficar em pé, passou a ficar deitado, um esquema parecido com o que é usado na Variant 2. Eles fizeram toda uma reacomodação ali no porta-malas para que ele ganhasse maior capacidade de carga. A suspensão passou a ser por molas, entre outros diversos melhoramentos que foram feitos no 1302. Inclusive, em 1971 também foi lançada uma série especial para comemorar as 20 milhões de unidades vendidas. Era o Fusca Jubileu, que ele vinha tanto na versão normal quanto nesse 1302S, vinha na cor amarela também, com rodas Sprint Star, e era uma versão esportiva especial daquele momento, que também é uma versão bem bacana que foi feita. E o Super Beetle foi melhorado ainda mais com o passar do tempo, porque depois, em 73, veio aquela lei americana estabelecendo um espaço mínimo entre o passageiro e o para-brisa. Por essa razão, foi feito então o Super Beetle com o para-brisa abaulado, o capô foi diminuído, foi recuado, o capô ficou mais amassadinho, o para-brisa invade a parte frontal e o Fusca, pela primeira vez na história, ganha de fato um painel em plástico, uma capa. Realmente era um painel totalmente diferenciado do que havia no Fusca até aquele momento. A lei americana também exigia em que o para-choque segurasse um impacto com o carro até 8 km por hora. Então essa lei fizeram com que muitos carros, inclusive o Maverick, entre outros, ficassem feios, porque as montadoras tiveram que utilizar aqueles para-choques enormes e grossos para suportar o impacto até 8 km por hora sem amassar a lataria do carro. E o Fusca ganhou também aqueles para-chocões grandes, conhecidos como para-choques americanos. Olha, seguindo na evolução, eu disse que toda a linha Volkswagen foi aperfeiçoada, e inclusive a Kombi. Em 1979 chegava na Europa a Kombi ou Transporter T3, já abandonando o motor refrigerado a ar, usando o motor refrigerado a água e com um design totalmente diferente. Não tivemos essa Kombi aqui, essa T3, tivemos uma geração da Eurovan, que veio aqui no Brasil importada nos anos 90, mas não tivemos uma linha contínua no momento em que lá ela foi tendo as atualizações T3, T4, T5, T6 e é produzida até hoje, sendo que no Brasil não tivemos. A última atualização grande que tivemos foi em 76, que deixou de se produzir a Coruja, passou-se a fazer a Clipper, ficou até 97 praticamente irretocada e mexida, e foi quando ela ganhou o teto mais alto e porta de correr,
que já existia na Alemanha desde a década de 60. Em 2005 ela ganhou um motor refrigerado a água do Fox e saiu de linha em 2014, mas ainda era a T2, né, como nós conhecemos. E já a T3 não veio e é bem bacana realmente esse desenho da Kombi, da Transporter T3. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, Passat B3. A história do Passat, ela se entrelaça com o mercado brasileiro, com a história da Volkswagen de uma maneira impressionante, porque o Passat foi lançado aqui em 74, B1, como é conhecido. Lá na Europa, o B2 foi lançado em 1979, 80 ali. E na verdade o Passat B2 é o nosso Santana. O Santana de 84 é um Passat B2. Foi lançado aqui com o nome de Santana. E só que lá teve a versão hatch, né? Que não houve aqui. A versão hatch do B2 que realmente se assimilava mais com uma evolução do Passat nosso. O Passat nosso, o B1, ele sobreviveu até 1989 com atualizações à la Brasil, feitas aqui. Então a primeira geração conviveu com a segunda, sendo vendida com outro nome. E o B3, que não chegou a ser vendido aqui, porque nos anos 90 tivemos a chegada do Passat B4, aquele conhecido VR6, né, o 93, 94. Esse é o B4. Tivemos o B2 como Santana, o B1 como Passat, o B4 já como Passat também importado, que seguiu pelos anos seguintes, B5, B6. Mas a B3 nunca tivemos aqui, a não ser por importação particular. O B3 foi lançado em 1988, e ele não tinha, uma característica dele é que ele não tinha a grade do radiador ali no capu. Era um capu fechado com o emblema da Volks. A captação de ar para a refrigeração do motor era feita por baixo do para-choque. Esse Passat B3, tanto o Sedan quanto o Wagon, nunca vieram para o Brasil. Já não havia mais a versão Fastback nessa geração. E então tivemos um pulo da 2 para a 3. Lembrando que a 2 não era Passat. Ela foi vendida no Brasil como Santana, uma categoria acima do Passat. Porque quando o Passat foi reatualizado da versão 1 para a versão 2, ele ficou maior. Então o Passat B2 ele é maior que o B1. E a Volkswagen usou disso para lançar o Santana como se fosse um carro de categoria superior. Mas nada mais era do que um Passat Sedan. Que tivemos a Quantum, que era a versão Wagon, e a versão Fastback que existiu, não veio para o mercado nacional. Bom, espero que tenham gostado um pouco de cultura automobilística para vocês aqui no canal PL, mais um pouco. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal PL, se Deus assim permitir. Até mais, tchau, tchau, pessoal!